Pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? Fernando Vilrich aqui para mais um Casos de Condomínio, trazendo bastante dessa experiência de mais de 20 anos atuando como advogado, como síndico e estando à frente agora também da BR Condos, né? Uma das maiores administradoras de condomínio do Brasil, que atua numa forma muito inovadora, né? Trabalhamos com rede, trabalhamos com unidades franqueadas, isso com tecnologia e inovação nos faz ter aí o título de maior rede de administradoras de condomínio do Brasil. Aqui no Casos de Condomínio, toda semana eu trago no canal do YouTube da BR Condos um caso julgado, interessante e que nos traz boas práticas para o dia a dia da administração. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir aí todos os vídeos, ou pelo menos boa parte deles, olha, é uma formação interessante, viu? É quase que um curso online aqui de casos julgados e como isso ajuda a gente no dia a dia da administração. Eu separei um tema aqui hoje muito interessante, um caso julgado por um TRT, um Tribunal Regional do Trabalho, obviamente então tratando de uma questão de uma ação trabalhista, né, de um ex-funcionário contra o condomínio, mas que o condomínio não tinha conta bancária própria. O condomínio trabalha com conta pool. Quem atua nesse mercado já sabe o que é o conta pool, né? O conta pool é quando o condomínio não tem uma conta individualizada em seu nome numa instituição bancária. Ele tem uma conta na administradora e a administradora usa uma conta bancária única para gerenciar ali receitas e despesas da sua carteira de clientes que utilizam esse serviço da conta pool. Esse modelo ainda é muito comum em diversos estados do Brasil, grandes administradoras trabalham com esse modelo. Já em outros estados do Brasil é mais comum que os condomínios tenham contas bancárias próprias, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, como eu sempre faço, para a gente fazer uma análise e uma interpretação desse caso julgado por um TRT, em que o condomínio trabalha com conta pool da administradora, só que o condomínio tinha dívidas trabalhistas, né? E, portanto, não havia recursos em conta bancária própria para garantir a execução dessas reclamatórias, certo? Olha aqui que interessante. Nesse caso em particular, ainda não era um condomínio administrado através de uma associação, certo? Muito comum nos loteamentos de acesso controlado, onde não há incorporação imobiliária, convenção de condomínio registrada, mas é parcelamento do solo, de que esses empreendimentos sejam geridos como se condomínios fossem, só que através da figura jurídica de uma associação de moradores. Vamos ler aqui o julgado. A associação executada não utiliza conta bancária própria e que os seus bens já se encontram penhorados em decorrência de outras dívidas trabalhistas, restando-lhe apenas a penhora de taxas condominiais, que estão sendo depositadas na conta da administradora. Dessa forma, considerando que os recursos da executada estão alocados em conta pool, de titularidade da empresa, da administradora, requer que a referida empresa seja oficiada com a devida ordem de entrega da coisa constrita judicialmente para fins de prosseguimento e efetividade da execução. Então, olha que interessante. A administradora informou judicialmente que o condomínio não tinha conta própria e que trabalhava com conta pool. Mas isso não pode prejudicar uma execução. Aí você imagina um ponto, né, do condomínio ter tantas ações judiciais, né, fruto possivelmente aí de má gestão, né, no dia a dia da operação, em que os funcionários não receberam aquilo que lhes era devido, entraram com ações, o condomínio não pagou, não se defendeu talvez adequadamente e está sofrendo aí uma série de execuções. E o condomínio em si, ele praticamente não tem patrimônio para ser penhorado. Vai penhorar o quê? A TV do salão de festas, os móveis, os equipamentos da academia, né? E talvez isso não venha a garantir execuções. Então, o judiciário pode sim fazer a penhora de taxas de condomínio, penhora da arrecadação, ou penhora de valores em conta bancária. Só que tem que ter conta bancária para isso, né? De início, destaco que se trata de débito da Associação de Moradores, no importe de R$ 4.700 e poucos reais aqui. E que já se tentou no presente feito, BNT, Bacenjude, diligências no condomínio, tudo sem êxito. Ou seja, se procurou saldo bancário, o oficial de justiça foi procurar alguma coisa para penhorar na associação, não encontrou nada. Nesse contexto, entendo que a penhora das taxas condominiais como garantia da execução da dívida da associação executada é possível, mormente quando não encontrados outros bens passíveis de penhora. A administradora se manifestou
e explica que não possui conhecimento da conta bancária da associação e de que as taxas de condomínio são depositadas na conta pool, que são contas bancárias coletivas, normalmente de titularidade das administradoras de condomínios, através das quais são recebidas as cotas condominiais e feitos os pagamentos devidos de todos os condomínios que utilizam esse serviço. Excelente análise, excelente conceito trazido pelo judiciário para a conta pool. Pois bem, mesmo considerando que as taxas condominiais da associação sejam depositadas nessa conta pool, que são contas coletivas de todos os condomínios que utilizam o serviço da administradora, entendo que isso não pode impedir que a empresa administradora proceda à penhora das taxas condominiais, pois certamente ela tem sim como individualizar os valores recebidos por cada condomínio. E é claro, por isso presta contas, inclusive. Não é que o dinheiro é desconhecido à origem, a administradora sabe quanto entra de cada condomínio e individualiza a receita e a despesa para cada condomínio, por mais que a conta seja uma conta bancária de uso coletivo para a carteira de clientes. Pensar diferente, a meu ver, acabaria inviabilizando a gestão financeira da administradora. Sim, é claro. Não teria como a administradora fazer a gestão financeira se não soubesse individualizar essas contas. Então, se a administradora falou isso no processo, né, contou uma historinha. Portanto, entendo que a penhora das taxas condominiais da associação é medida necessária, a fim de evitar que a presente execução se arraste indefinidamente, devendo, entretanto, ser aplicada em percentual que não inviabilize o seu funcionamento. Olha que interessante, a conta pool não pode ser um formato de fuga da responsabilidade de honrar os seus compromissos. Vamos esconder o dinheiro do condomínio na conta pool da administradora. Não, essa não é a finalidade, não é para isso que ela existe, né? Então, o judiciário olha para isso e diz, olha, as contas do condomínio no pool da administradora podem sim ser passíveis da administração para que as execuções e as dívidas não se arrastem e o Poder Judiciário cumpra o seu papel. Assim, dou provimento ao agravo para determinar a penhora das taxas de condomínio, devendo a administradora, até o limite do valor da execução, devendo ser nomeado o síndico ou administrador como fiel depositário de tais importes penhorados. Ou seja, o síndico ou a administradora será o fiel depositário. O que isso significa? Não vai poder fazer uso do valor penhorado. O valor penhorado precisa ser garantido, o saldo, para então o valor ser oportunamente transferido para o credor. Fazer uso, então, a partir desse momento, do valor penhorado, o administrador, a administradora, o síndico do condomínio seria considerado, então, depositário infiel, né? Então, que pode, inclusive, trazer duras penas, né? E, por fim, objetivando não inviabilizar as atividades da associação e o direito da moradia dos condôminos, né? Ou seja, para que o condomínio não inviabilize o pagamento de outros fornecedores, contratos, água, energia, porque isso levaria o condomínio a outros problemas, a outras dívidas. Já imaginou? O condomínio não pagou a conta de água durante meses, né, por falta de saldo, em razão da penhora da conta bancária. Numa ação trabalhista, aí daqui a pouco o condomínio não tem água, não tem energia, isso inviabilizaria o próprio condomínio e essa também não é a finalidade do judiciário. Determino então que, mensalmente, a contar da lavratura da penhora, o síndico ou administrador promova nessa execução o depósito de quase R$1.000 por mês, equivalente a 20% do valor da dívida, até a quitação total do débito. Ou seja, vai todo mês dar uma mordidinha lá de R$1.000 na receita do condomínio e esse valor vai precisar ser transferido para o credor até a quitação da dívida desta execução. Interessante, né? Achei bem legal essa decisão, porque ela nos traz aqui alguns ensinamentos, né? O primeiro é que, naturalmente, o condomínio tem que ser bem administrado e ter um compliance, principalmente do ponto de vista jurídico, trabalhista, para que o condomínio não sofra ações dessa natureza. E a gente sabe que uma enxurrada de ações pode gerar depois uma série de dívidas, né? E inclusive a penhora. O condomínio que trabalha com conta pool não é para esconder dinheiro do judiciário, certo? Conta pool é para facilitar a prestação de contas, a operação da receita e da despesa, da cobrança da inadimplência. Mas não é para fraudar credor e fazer com que execuções se arrastem durante muitos anos e a pessoa não receba aquilo que lhe é devido. Então, pode sim haver a penhora na conta pool. E pode também haver a penhora de percentual
de arrecadação, ou seja, penhora da taxa de condomínio vincenda a ser paga pelos condôminos, justamente para que a execução seja garantida, haja garantia da execução, e também em percentual, né, e não de 100%, apenas um pedaço, para que não inviabilize a receita do condomínio e acabe devendo na praça para outros fornecedores, o que acabaria ainda prejudicando os condôminos, os moradores, que talvez não tenham nada a ver com essa situação no qual o condomínio se envolveu. Legal, né? Várias lições importantes para o nosso dia a dia. Então, como eu sempre lembro, né, essas decisões são públicas, né? Então, qualquer pessoa pode acessar o site dos tribunais, fazer pesquisa, achar essas ações, ler a respeito, entender as decisões judiciais, porque, afinal de contas, a letra fria da lei não resolve todos os nossos problemas, a gente tem que entender como é que o judiciário está interpretando a legislação, certo? Se você gostou, compartilha, curte aqui, manda para os amigos, porque a finalidade também é a gente disseminar conhecimento e boas práticas na administração condominial. Um abraço!